eu tenho uma caneta e ele tem duas. Lucas, versículo 1. Vocês vão comentar o Evangelho do dia? Sim! Eu vou até anotar. Aqui. Uma por uma, senão rasga a folha. Um minuto, quem tiver, não tiver, quem tiver, não vai. Nossa, o que tá acontecendo com essa página? Tá tudo certo aí? Não. Aqui é Salve Maria, pessoal. Deus abençoe. Estou compartilhando aqui com os meus amigos. Compartilhe aí também, por favor, se você puder. Quem vai buscar um copão d'água pro papai, hein? Eu. Qualquer um dos dois. Vai lá, Caio. Quem tiver o Catecismo de São Pio X, pega lá. Nós vamos continuar a nossa formação. Hoje iniciando a primeira parte. Pedrão, salve Maria. Beatriz, boa noite, salve Maria. Deus abençoe vocês, viu? Quem tem o Catecismo de São Pio X, né? Eu deixei uma cópia em PDF lá no... Ô, gente, eu não sei se vai ser hoje que ele vai revelar o livro. Ah, o livro já está revelado. amanhã. Já está revelado o livro, né? Então vamos lá. Quem tiver o Catecismo de São Pio X pode pegar. Hoje vai ter comentário do Evangelho do Dia, feito pelo Caio e pelo Bruno, hein? Eles vão comentar o Evangelho do Dia. Eles leem todo dia o Evangelho aqui. Obrigado, meu amor da minha vida. De nada. Eles leem o Evangelho do Dia todo dia aqui. Eles vão comentar hoje, hein? Hoje Já tem... tô com amarelinho. Já tá com amarelinho. E esse aqui? E o Catecismo Romano, né? Salve Maria, Isaac, meu irmão querido. Eu vou deixar aqui. Né? A Loui também entrou aí, o Rafael. Pessoal, vou esperar só mais um minutinho, tá? Para ver se mais alguém vai entrar. Esperar, aguardar um minutinho só para 3 minutinhos, 4 de tolerância aí. Hoje nós vamos entrar no creio, na primeira parte das 4 partes do Catecismo de São Pio X, sobre a profissão de fé, né? O símbolo dos apóstolos, o chamado vulgarmente credo, creio. Nós vamos passar pelos 12 artigos do credo hoje, do creio, do símbolo dos apóstolos, da profissão de fé. Aí depois nós vamos pegar cada uma delas e destrinchar, tá bom? Mas não vai dar pra gente fazer hoje, tá bom? Bom, já deu aí 4 minutinhos, então nós vamos começar. Os cantores, ô Pedrão, aqui ó, tá aqui ó. Hoje vocês não vão tocar violão também não? Ah, a gente vai. Se o papai deixar. Ó, o Caio tá fazendo aqui já. O que você tá escrevendo aí, Caio? Jesus, né? Tá fazendo Eu vou dando peixinhos, né? Ah, o Caio tá desenhando. fiz aqui. errado. Não, ficou certo, aí tá certinho. Bom, vamos lá então. Pessoal, salve Maria, Deus abençoe todos vocês que estão aí, tá? E vamos dar continuidade aí. Toda terça-feira, então, nós temos a nossa live, Igreja Militante, né? Onde nós tratamos da doutrina da Igreja Católica. E nós estamos usando o Catecismo Maior de São Pio X, que é um catecismo de perguntas e respostas, de fácil memorização, tá? Mas também, sempre nós estamos consultando aqui o amarelinho, né, que é o novo catecismo da Igreja Católica, como o Caio disse, o amarelinho, e também o catecismo romano, né, Caio? Romano. O catecismo romano. Então nós estamos aí sempre utilizando esses 3 catecismos aqui, né? Que eu julgo ser os 3 catecismos mais importantes. Nós precisamos ter esses catecismos em casa, né? E como eu uso esse aqui de São Pio X para a catequese dos meus filhos, né? Então nós vamos fazer aí uma leitura de capa a capa desse catecismo, né? É rapidinho também, não é demorado. São... Deixa eu ver aqui. Ô, professor, ô pai. O professor... Ô pai, e o outro catecismo lá que Qual? mostrou na outra live?
Qual outro? Eu não chegou ainda o outro catecismo. Na verdade, são 233 questões, né? Então nós vamos passar uma por uma, comentando aí. Claro que não dá pra gente aprofundar, mas naquilo que for necessário a gente vai aprofundar sim, tá bom? Vamos rezar então? Vamos rezar então pedindo Nossa Senhora que nos dê a graça de fazermos uma boa live, uma live segundo o coração de Deus e para nossa edificação, para a maior glória de Deus e para a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. Santo Tomás de Aquino, Rogai por nós. Santo Agostinho, Rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que no final vai ter um comentário aqui, uma pregação do Bruno e do Caio sobre o Evangelho do dia, tá bom? Então fiquem aí para vocês verem a pregação dos dois sobre o Evangelho do dia. Se preparem, estão preparados? Sim. Então tá bom. Pessoal, então nós vamos hoje, já vimos aqui as lições preliminares, falei um pouquinho da introdução que São Pio X dá na encíclica Acer Bonimis. Falamos aí das lições preliminares da doutrina cristã. Fiz uma breve introdução aos 3 catecismos que nós estamos aqui consultando, mas nós estamos usando mesmo o de São Pio X. E hoje nós vamos entrar na primeira parte do catecismo, né? Lembrem-se que esse catecismo aqui, né, e também o catecismo da Igreja Católica, o catecismo romano já é dividido em 3 partes, né, mas todas essas partes que são divididas compõem todos os catecismos. Aqui é uma metodologia diferente. Então, nesse catecismo aqui de São Pio X, a primeira parte é sobre a profissão de fé, a segunda parte é sobre o Pai Nosso, a terceira parte é sobre os sacramentos, sobre os mandamentos, e a quarta é sobre os sacramentos. Talvez eu mudei aqui alguma coisa. Primeiro vem os mandamentos, depois os sacramentos. Nós vamos começar então a primeira parte de toda a síntese da nossa fé, do credo, do símbolo dos apóstolos, né? Quando a gente fala símbolo dos apóstolos, é o resumo ali, são os artigos do credo da nossa fé, né, que resumem, né, uma síntese de tudo que nós precisamos acreditar, né? Então, o que está aqui nos 12 artigos do credo, do símbolo dos apóstolos, da profissão de fé católica, isso é uma síntese daquilo que nós precisamos crer, que nós devemos crer, tá bom? Então, é chamado símbolo dos apóstolos. Tem até uma explicação sobre essa questão do símbolo, né? Por que é símbolo dos apóstolos? O padre Paulo Ricardo ele faz uma interpretação, né, que é o seguinte: por que símbolo? Antigamente, quando tinham as batalhas, né, então o rei ficava no castelo, né, ali, e enquanto o general com os soldados iam para a batalha, né? E quando, por exemplo, o rei queria mudar a estratégia da batalha, como é que ele fazia, né? Não tinha o WhatsApp naquele tempo, então não dá para o rei mandar uma mensagem para o general lá para que ele mudasse a estratégia. Então, né, para que a estratégia fosse mudada, para que o recado do rei fosse mandado, antes do general sair para a batalha, né, eles pegavam, por exemplo, um símbolo, né, que poderia ser o quê? Por exemplo, um galho de uma árvore quebrado ao meio, né, que aí o general ficava com uma parte e o rei ficava com a outra parte, né? Esse era o símbolo, né? Que quando, por exemplo, o rei queria mandar uma mensagem para o general, como que o general ia saber que era de fato a mensagem do rei? O rei então dava aquela parte daquela madeirinha ou daquela pedra quebrada ao meio, daquele símbolo, e o mensageiro ia então até o general e falava: ó, o rei mudou a estratégia da batalha, vamos mudar a batalha,
né? A estratégia agora é por aqui, ó, desse jeito. Aí o general falava, mas como assim? Como que eu vou acreditar que você não é um inimigo? Né? Que você vem de fato da parte do rei. Aí ele mostrava o símbolo. Os dois juntavam ali então e via que encaixava certinho. Aí ele sabia, não, então essa é uma mensagem de fato do rei. Então vamos mudar a estratégia porque o rei mandou. Então é esse símbolo, né? E aquilo que encaixa, aquela verdadeira mensagem, aquela verdadeira doutrina. Isso vem a ser o símbolo, né, dos apóstolos. É aquilo que nós cremos. Então é claro que nesses 12 artigos de fé do creio, do credo, que nós vamos estudar aqui, não está toda a doutrina católica, mas aqui está em essência tudo aquilo que nós precisamos de fato crer. Tá? E esse credo aqui, esse crer, é importante falar isso, pessoal. Não significa, por exemplo, que aquele crer duvidoso, entendeu? Por exemplo, eu creio que vai chover. Eu estou supondo que vai chover. Eu creio que o Caio vai tomar banho hoje. Já tomou banho hoje, cara? Então, já tomou, já tomou. Mas eu creio, né, que como se fosse supor alguma coisa. Não. O credo católico, né, nós cremos porque Deus nos revelou. Entende? Então todo católico deve crer. E o católico não deve crer pela metade do creio. O católico não pode dizer que crê no primeiro artigo do credo, mas não crê no segundo. Porque ele já deixa de ser católico na hora. Né? Nós temos que crer em todos os 12 artigos do credo, do creio. Então o católico ele deve crer, ele deve acolher. Lembrem do que eu disse nas lives passadas. A fé nós recebemos da igreja. Nós não nascemos com a fé. Né? Nós recebemos a fé da igreja. Claro que no batismo nós recebemos a virtude da fé. Né? Mas a fé nós recebemos da igreja. Ninguém nasce crendo na Santíssima Trindade. Ninguém nasce crendo na Igreja Católica. Não. Nós recebemos isso da igreja. Então é preciso que nós cremos. Não por suposição. Ou então por conveniência. Eu creio que Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas eu não creio que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, por exemplo. E aqui está um problema, né, da filioque, que é onde os ortodoxos, né, caíram em heresia. Claro que é um cisma, né, mas há um problema herético aqui também, na filioque, né, da igreja ortodoxa. Tá? Então quando nós falamos de credo apostólico, não é crer por suposição ou crer por conveniência. Eu suponho que vai chover, eu creio que vai chover. Não, eu creio em Jesus Cristo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Né? Mas eu creio que Jesus é Deus, mas eu não creio que Deus criou todas as coisas, que Deus é criador. A minha fé é que vem do acaso, né? As coisas brotaram do acaso. Né? Não, também não. Nós precisamos crer com fé católica. Nós precisamos crer com adesão. Fazer uma adesão. Fé é isso, né? Fé é pensar, como define Santo Agostinho, pensar com assentimento. Então eu penso e faço uma adesão. A igreja me ensina. Deus fala, então eu creio. Eu creio então porque Deus fala. Né? Por que eu creio? Porque Deus me revelou. Então eu não posso crer em algumas partes do credo. Eu não posso crer só naquilo que é conveniente para mim no símbolo dos apóstolos, tá? Não, nós não podemos. Quem faz isso não é católico. O católico crê em tudo que ensina. O católico crê em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica, porque Cristo lhe revelou. E nessa fé eu quero viver e morrer. Amém. Né? Que é um ato de fé que nós rezamos todos os dias. Devemos rezar todos os dias, né? Tá bom? Dada essa introdução, até tem um jargão popular aí, né? Que o pessoal falava. Hoje não fala mais, né? Infelizmente, né? Hoje ficou até uma coisa meio esquisita, né? Mas antigamente se tinha o costume de falar... Tem várias perguntas. Hoje tem no mínimo 21 perguntas. Não. São 6 perguntas, né? Nossa. Ô, gente, posso falar um negócio? Pode falar? Pode. Ô, gente, eu acho que tem algumas pessoas que falam, pai. O quê? Porque eles devem falar assim, ó. A gente tem que escolher alguém, Jesus ou Deus. Mas se você já tá amando Jesus, você já tá amando Deus. Quer dizer que Jesus é Deus, então? Bom. É isso mesmo, irmão. Meu filho amado. Não sei porque ele ri.
Fernandinho, salve Maria. Não, eu ri porque Ele é muito lindo. feliz, filho. Dou risada porque eu fico feliz, não é porque eu tô zombando de você, É né? um jeitinho. Eu falava, né, que havia um ditado popular, né? Que na verdade era uma oração. Né? Quando a pessoa estava em perigo, ela falava cruz credo. Ai, tem no meu livro. Cruz, credo, credo, cruz. Ah, aquele poema, é verdade, né? Verdade mesmo. Cruz, credo, credo, misericórdia. Não tô lembrando. Cruz, credo, credo em cruz. Então antigamente se falava cruz credo, né? Ave Maria. Né? Quando estava num perigo, por exemplo, a pessoa falava cruz credo. É exatamente isso. O que? A cruz é a minha salvação e o credo é a fé católica que eu creio. Então quando fala cruz credo Ave Maria, né? É na verdade uma oração mesmo que se fazia diante do perigo. Cruz, né? A cruz é a minha salvação. Credo é a fé que eu tenho, né? No símbolo dos apóstolos, é a fé da igreja. Eu creio na fé da igreja, eu creio na doutrina que Jesus Cristo revelou para a Igreja Católica. Né? Infelizmente isso ficou meio até como superstição e como zombaria, mas era uma oração, né? O cruz credo. Bom, só para a gente ter aí então essa breve introdução, tá? Vamos lá então, hoje nós vamos apenas responder 6 questões aqui dessa primeira parte, tá? O capítulo 1, na verdade, né? Primeira parte do símbolo... Ô pai, por que só vai ser 6 perguntas? Porque são perguntas que vão exigir bastante resposta da gente. Ah, quero mais. Mas a gente faz mais, tá? Eu quero ver nessas outras perguntas aqui, ó, por exemplo, Eu quero todas. sobre a criação dos anjos, eu quero ver como é que você vai responder Eu isso. quero todas, eu A quero criação todas. dos anjos foi Deus que criou. Mas eu quero saber que forma e que figura tem os anjos, essas coisas. Aí vai ser mais difícil. Vai ser um estudo mais difícil. Juliana, minha irmã, salve Maria. Já tem espada. Paz e misericórdia. Então vamos lá, então vamos para a primeira pergunta. Vocês querem responder? Sim! Mas essas aqui são perguntas que vocês talvez não vão lembrar. Mas a gente vai conversando, tudo bem? Ô pai, ó, se nós dois não saber, eles podem falar. Eles podem responder aqui, né? É. Ó, verdade, hein, pessoal? Quem não sabe, se nós não soubermos responder, vocês podem nos ajudar. E ó, tem gente boa aqui mesmo, hein? E se ninguém saber, a gente também não saber, aí o papai fala. Aí o papai também. E se o papai também não saber? Encerra. Aí Deus vai ter que iniciar o mundo. Deus tem que iniciar tudo. É isso aí. Deus tem que iniciar o mundo. Como é que chama? Depois o Bruninho e o Caio vão pregar o evangelho de hoje, hein? O evangelho já tá marcado. É isso aí, então tá bom. Esses rosinha aí. Vamos lá, vou fazer a live rapidinho aqui então. Tá? Nossa catequese semanal. Vai cair. Tá, mas não pode me atrapalhar, senão eu perco a concentração aqui, tá bom? Você tá... Anota aí, vamos anotar, vai começar, hein? Vamos lá então, pessoal. Ó. Primeira parte do Catecismo Maior de São Pio X, né, do símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente credo, né, creio. Também é a profissão de fé católica. Uma curiosidade, né, nós estamos acostumados a rezar o credo, o creio, a profissão de fé, o símbolo dos apóstolos, toda a missa, todo domingo, né? Logo depois da homilia, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas tem aquele credo um pouquinho mais extenso, né? Que é chamado credo niceno-constantinopolitano, né? Apenas por curiosidade, por que é credo niceno-constantinopolitano? Porque ele começou no concílio de Niceia e foi concluído no concílio de Constantinopla, tá? Então por isso que é credo niceno-constantinopolitano, porque acrescenta, né, algumas coisas, por conta de algumas heresias, né, o concílio de Niceia e de Constantinopla, né, concluíram ali a profissão de fé, o símbolo dos apóstolos, né, um pouquinho mais extenso. Tá? Nós vamos estudar aqui, né, de forma mais extensa, na verdade, mas os 12 artigos vão ser apresentados aqui na forma mais enxutinha do credo, tá bom? Então a primeira parte, do símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente credo. Também a nossa profissão de fé e o creio. Capítulo 1. Do credo em geral. Do creio em geral. Primeira pergunta, que na verdade aqui é a 15ª do catecismo. Primeira pergunta, ó, presta atenção, vocês querem responder. Ó. Sim. Meu óculos. Alguém pode ir lá buscar pra mim? Sim, eu busco agora. Porque senão eu não consigo enxergar direito. Mas vamos lá, dá pra ir. Você dá pra mim, Bruno, você dá pra mim e eu dou pro papai. Você pega e você
Vai lá, pessoal. Então vamos falar a primeira pergunta aqui, que é: qual é a primeira parte da doutrina cristã? Né? O catecismo responde assim, ó. A primeira parte da doutrina cristã é o símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o credo. Daí, meu amor, deixa eu pegar. Ficando velho, pessoal, aí tem que usar óculos, não tem jeito. Caixa e o terço. Obrigado, amor. Deixa no cantinho, tá? Aí, agora eu tô vendo tudo. Agora eu tô vendo tudo. Ele fica... Eu uso óculos, tá? Então, como o catecismo é dividido em 4 partes, né? Vocês lembram, né? O credo, a primeira parte nós vamos estudar agora, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos, tá? Então, qual é a primeira parte da doutrina cristã, do resumo da nossa fé deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, da síntese da fé compilada em um catecismo, né, que é a doutrina cristã? A primeira parte da doutrina cristã é o símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o credo. 16ª questão da primeira parte aqui, né, do catecismo em geral. Por que chamamos ao credo símbolo dos apóstolos? Eu falei no início ali aquela alusão, né, ao símbolo que o rei dava para o general, né, para que depois a mensagem fosse verdadeira, né, uma verdadeira mensagem, uma mensagem correta. Mas aqui o catecismo responde também, ó. Por que chamamos ao credo símbolo dos apóstolos? Por que o creio chama símbolo dos apóstolos? Credo chama-se símbolo dos apóstolos porque é um compêndio das verdades de fé ensinadas pelos apóstolos. Tá? Por isso que é o símbolo dos apóstolos. Lembrem-se que a fé, né, Jesus não disse para os apóstolos, ide e escrevei livros. Não. Ele disse, ide e ensinai a toda criatura. Né, pregai o evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então a fé, ela foi transmitida oralmente. Não é? O Novo Testamento demorou um pouco para começar a ser escrito. Então, a fé na igreja primitiva ela era passada oralmente. Né? Por isso nós temos aí a tradição católica. Você pega, por exemplo, lá as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Né? Santo Inácio de Antioquia foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João. E que São João foi discípulo de Jesus, né? Apóstolo, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que data ali do ano 100, né, 100 e pouco, né, é de uma pessoa, de um bispo que teve convivência com São Policarpo, que teve convivência com São João Evangelista, né, que teve convivência, que foi apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, no início, a fé foi transmitida vocalmente, oralmente. Era passado oralmente. Então, o credo católico, o símbolo dos apóstolos, é esse resumo do ensinamento deixado por Jesus Cristo e transmitido pelos apóstolos. Tá? Então, é um compêndio de fé das verdades reveladas. É aquele símbolo, né, que o rei envia o mensageiro para dar uma mensagem para o general e quando chega lá ele fala, essa é a mensagem verdadeira, porque o símbolo casa, o símbolo deu certo. É a fé católica. Tá? Terceira pergunta. Quantos artigos tem o credo? Quantos artigos tem o credo, Bruno e Caio? Vocês lembram? 2. 2? 3, 3? 4, Não. Lembra, não. 5, Não. 6, 7, 9, 10, 11, 12. 12, isso, acertou. Então, Acertei! quantos artigos tem o credo? Tem 12. Né? E dentro desses 12 artigos, né, existe uma teologia, toda uma explanação, né, daquela verdade revelada. Tá? Então, quantos artigos tem o credo? 12. Isso é uma coisa que é pra gente memorizar, pessoal. Né? Vocês sabem que esse catecismo aqui é de fácil memorização. Por isso que eu repito aqui, né? Porque a repetição ajuda na memorização. Então eu não estou com pressa de fazer essas catequeses aqui, né? Até para meus filhos também, minha esposa, né? Nós decorarmos e memorizarmos a doutrina de acordo. A gente não acha que acabou não, na próxima terça tem mais. Próxima terça tem mais. É verdade. E daqui a pouco o Bruno e o Caio vai pregar o evangelho do dia. Não vou pregar. Ah não, ó, aí vocês estão de brincadeira comigo, né, meu?
Não, aí bagunça não, tá bom? Vamos lá. Certo. Quantos artigos de fé? Então tem 12. Enquanto fala assim, ó, quais são os artigos da fé? Né? Quantos artigos nós rezamos no creio? Nós rezamos 12 artigos no creio. 12? São 12 artigos que tem o creio, tá bom? Pensei que era 10. Aí a outra pergunta diz, dizei-os, né? Quais são? Vamos então ver aqui agora quais são os 12 artigos do creio. Ó, primeiro artigo do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu E da terra. e da terra. Esse é o primeiro artigo, né? Que nós vamos estudar já na próxima terça-feira, né? Creio em Deus Pai, Criador Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E tem muitas perguntas, porque a gente vai falar, ó, na semana que vem, sobre de Deus Pai da criação dos anjos, da criação do homem, Na criação do homem eu já sei. tá? Então a gente vai falar sobre toda a criação, né? Vai falar de Deus Pai Todo-Poderoso e da criação dos anjos e da criação do homem. Né? Vai ser bem bacana porque vai ser um pouco trinitária, né? As nossas formações sobre esse primeiro artigo do credo que é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Qual que é o segundo artigo do credo? Vocês lembram? Cruz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Isso aí. Segundo artigo do credo. O primeiro tratou do Pai. Né? O segundo artigo do credo. E em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor. um só seu Filho, nosso Senhor. E aí nós vamos tratar da pessoa de Jesus. Né? Do segundo artigo do credo, nós vamos tratar da pessoa de Jesus. Beleza, vamos lá, vamos continuar, senão vai ficar muito demorado, né, pessoal? E o terceiro artigo do credo, ó, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu. Na Virgem Maria, padeceu Tá bom, sob tá bom. Pôncio Pilatos. Então o terceiro artigo do credo é o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Tá? Esse é o terceiro artigo do credo. Né? O quarto artigo, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Tá? Nós vamos tratar também dessa questão aqui. Quinto artigo do credo, desceu aos infernos. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Olha que interessante, né? Aqui está. Desceu aos infernos. Como é que nós rezamos no credo, né? Desceu à mansão. Dos mortos, ressuscitou Ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu. Tá bom. Está Subiu ao sentado céu. à direita. Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é outro. Então esse quinto artigo do credo fala, desceu aos infernos. E é exatamente essa palavra. É correto dizer que Jesus Cristo desceu aos infernos. Aí eu vou explicar certinho, né? Porque que se trata Jesus desceu aos infernos, né? É que hoje ficou mais politicamente correto um pouquinho o credo aí, né? Jesus desceu à mansão dos mortos, né? Mas ele desceu aos infernos, tá? Que é, né, a chamada mansão dos mortos aqui para nós hoje. Também tô curioso, papai, pra saber. Você vai gostar, é legal. Vocês querem ir pro inferno ou não? Não. Ah, bom, que bom. Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Esse é o quinto artigo, né? Depois eu vou colocar no canal do Telegram, como sempre tenho feito, esse capítulo tá separadinho, tá bom? Eu acho que eu não fiz isso com a lição preliminar. Não, eu fiz, eu mandei certinho a lição preliminar. Então, para cada semana eu vou colocando lá o que nós estudamos, tá bom? Quem não está no canal do Telegram, tem na bio do perfil aqui, ou então pede para mim no direct que eu te mando, tá bom? Então, o quinto artigo do credo, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. O sexto artigo do credo, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Parou. Então, esse é o sexto artigo do credo. Subiu ao céu, né, a sua ascensão. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui é uma coisa interessante, nós podemos depois partilhar, né? À direita de Deus, né? Isso aqui é tudo, né, para ser estudado, né? São coisas que nós vamos nos surpreender ao estudarmos aqui essa questão da direita do Pai, tá?
Mas isso é para depois, né? Aqui nós estamos apenas passando, e vou repassar no final aqui cada um dos 12 artigos do credo, tá bom? Só para, assim, agora a gente está pausadamente, mas depois quero repassar para a gente ficar e memorizar mesmo tudo certinho. Aí o 7º artigo do credo. De onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos. os vivos e os mortos. Esse é o 7º artigo do credo. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Vocês sabem, nós vamos tratar sobre isso também, que existem 2 julgamentos. Sabiam que é 2 julgamentos? 2 julgamentos. É o julgamento particular, E o julgamento. que acontece assim que a gente morre. Isso está lá em Hebreus, inclusive, né? Assim que vem a morte, logo vem o juízo. Depois da morte, na sequência, vem o juízo, né? Então, morreu, é o primeiro juízo. Assim que a gente morre, a gente comparece no tribunal de Deus. Imagina, hein? Nossa. Só que aí depois há o julgamento final. E Pilatos estava até defendendo Jesus. Quando você Sim. Aí, no juízo final, onde vai ser dado de fato o destino das almas, né, ao inferno ou ao céu. E também tem, quando acabar o mundo, assim, todo mundo morrer, tá escrito na Bíblia, com um sopro, Jesus mata o demônio. Com o sopro ele vai acabar com o anticristo, é isso mesmo. Com o hálito da sua boca, né, filhão? É isso mesmo, tá? Mas nós vamos tratar disso aí, né, quando chegarmos aqui no 7º artigo do credo. O 8º artigo do credo. Creio no Espírito Santo, né? Aí nós vamos falar também da filioque, né? Creio no Espírito Santo, né? Que procede do Pai e do Filho. Nós vamos tratar sobre isso, que é um problema, inclusive, com a igreja ortodoxa, né? Eles são cismáticos, mas também há esse problema de heresia aí, né? Esse erro aí dos ortodoxos, né? Creio no Espírito Santo. Vocês viram que o credo, né, o símbolo dos apóstolos, a nossa profissão de fé, ela é trinitária, né? Ela é essencialmente trinitária. Né? Depois vai falar da igreja, tudo, mas nós vamos estudar bastante, né, cada pessoa da Santíssima Trindade. Aí depois, o 8º artigo do credo. Creio no Espírito Santo. O 9º, na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos... Então, peraí. Só deixa eu dar uma pausa aqui, né? Então, ó, creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos, né? Até porque existe uma comunhão dos santos por meio da igreja, né? Que é a igreja militante, que somos nós, que é o que eu coloquei o nome dessa live aqui, né? A igreja triunfante, que são as benditas almas que estão no céu, né? E a igreja padecente, que também são as benditas almas do purgatório. Então existe uma comunhão, né, entre essa igreja, né, a igreja militante, que ainda luta aqui para propagar, né, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui ainda padecendo, né, e a igreja triunfante, que são as almas que já estão salvas, que estão no céu, dos santos, da Virgem Maria, né, mas tem também aquelas almas que padecem no purgatório, que precisam das nossas orações, inclusive, né, nós precisamos rezar pelas almas do purgatório. Então existe toda uma comunhão. Isto é a comunhão dos santos, né, chamado pela igreja. Então nós vamos estudar isso. O 9º artigo do credo, né, o 9º artigo que nós cremos, e nós não cremos por conveniência, ou nós não cremos também por suposição, né? Eu creio no Espírito Santo mesmo, eu creio na igreja mesmo, né? Eu creio na igreja, mas eu não creio que a igreja é santa, que a igreja é una, não. Eu creio na igreja como uma comunidade, né, onde nos reunimos socialmente, né, para fazer o bem, para sair de lá mais leve. Não é essa não, isso não é. Né? Então, ou eu creio, né, eu creio por quê? Lembra que eu disse? Creio porque Deus me revelou. Eu creio porque Deus falou, né? E a Igreja Católica, ela detém, né, ela é a guarda, né, ela é a guardiã do depósito da fé. Ó, o Rodrigão tá aí. Eu creio na brisa santa. Poxa, isso aí foi terrível, irmão. Eu creio na brisa santa. Em nome do Pai, do Filho e da brisa santa. Nossa Senhora. É cada coisa, né? Por isso nós fazemos essas catequeses aqui, né? Para ensinar exatamente tal como ensina a igreja, né? E aqui, pessoal, eu não estou me atrevendo a inventar nada, não. Por isso que eu pego o catecismo e vou repetindo. Né? Não é verdade, pessoal? Sim! Então a gente vai ensinando exatamente... Sabe que não é ele que já sabe tudo. Ele já
A gente repete o que a igreja ensina, né? Então, nono artigo do credo, né, nós cremos não por conveniência, eu vou escolher o que eu vou crer. Não, eu creio porque Cristo revelou para a igreja, né? Eu creio porque Deus me falou. Ô Vini, meu irmão, eu acho que eu tô aí no Brasil Católico, hein? Tá até confirmado aí, acho que eu vou estar aí no Brasil Católico, onde a missão jovem se reúne todo mundo aí, né? É uma bênção, meu irmão. Que legal que você tá aqui, irmão. Salve Maria. Ó, qual que é então o 10º artigo do credo, do símbolo dos apóstolos, da nossa fé? Né? O 10º é, nós cremos na remissão dos pecados. Né? Na remissão dos pecados. Lívia, salve Maria, minha irmã. 11º artigo do credo. Você está entendendo tudo, amor? Não. Sim, Tá ele com quer sono? anotar, mas não precisa anotar. Ah, eu tô falando muito rápido? É, muita coisa, mas aí depois a gente explica. Não, mas ó, anotar as olha aqui, coisas. escuta aqui. Eu vou passar depois um por um pra você anotar um por um, beleza? Então aqui eu tô só fazendo uma passagem, Eu já tô conseguindo. aí eu vou voltar certinho pra você Eu anotar. já tô conseguindo aguentar. É que o Caio não tá conseguindo anotar aqui, tadinho. Ele quer anotar todos os artigos, meu amor? Mas ele tá entendendo. Olha aqui, papai, eu já anotei tudo. Ó, que bom, vocês estão... Mostra o caderninho de vocês aí depois, tá bom? Tá, vou- Depois. Depois. Então, nós vamos... nós cremos, né? No 10º artigo, na remissão dos pecados. No 11º artigo da fé, artigo do creio, nós cremos na ressurreição da carne. E no 12º artigo do credo, fechando os 12, na vida eterna. Amém. Né? Amém é exatamente isso, eu creio. Eu concordo, eu confirmo, eu assino embaixo. Né? Amém. Tá? O que significa amém? Eu creio, Eu creio. eu concordo com isso. Eu assino embaixo aí. Por isso quando a gente acaba de rezar o... Hã? Outro dia ele tava perguntando na BISC, a hora que ele foi pra escola, o que era amém. Por que tinha? Ah, você perguntou o que era amém, meu amor? Aí lembra, a gente acaba de rezar o Pai Nosso, a gente fala amém. Como assim, ó, eu faço uma adesão a isso. Eu concordo com isso, eu creio nisso que eu acabei de rezar. Tá? Ó, eu vou então fazer aqui mais as 3 perguntinhas que faltam, eu vou voltar um artigo por artigo pra você anotar, tá bom? Tá. Para depois, antes de você pregar aqui, ó. Lembrando que o Caio e o Bruno vai fazer uma pregação aqui hoje sobre o Evangelho do dia, tá bom? Eu posso falar agora o evangelho? Não, depois, se prepara aí, cara. Bom, passamos aqui pelos 12 artigos, tá? Depois eu vou falar um por um de novo, de forma corrida aqui. Mas é aquilo que nós rezamos na missa dominical, tá? Agora vamos lá. Né? Questão 19ª do Catecismo de São Pio X. 19. Que quer dizer a palavra credo, eu creio? Que dizeis no começo do símbolo? Né? O que quer dizer a palavra creio? Né? Que nós rezamos no começo do símbolo dos apóstolos. Né? A palavra credo, eu creio, quer dizer, olha só pessoal, o que significa a palavra credo, que nós começamos a dizer quando começamos a rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? Então, antes de nós afirmarmos tudo aquilo, aqueles 12 artigos, nós começamos com o creio. Né? Então, o que significa esse creio, que começa lá no símbolo dos apóstolos? A palavra... Ô, gente, ô, pai, eu posso falar uma pergunta também? Pode. Ô, gente, quando Deus criou o mundo, Jesus é Deus, né? Mas aí, se nem Jesus tinha existido naquela época quando criou Adão e Eva, aí fala que é só Jesus. Aí algumas pessoas podem falar que só foi Jesus que criou o mundo se ele ainda nem estava vivo. Nós vamos falar sobre isso, né? Se Tá. ele ainda nem estava vivo. Nós vamos falar sobre isso, porque né, quando nós formos estudar no creio a pessoa de Jesus, né, creio em Jesus Cristo, aí fala assim, ó, gerado, não criado. Olha só, Jesus não foi criado. Né? Então ele é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. É da mesma substância do Pai, olha só. Então nós vamos entender isso. Então ele foi criado pela energia? Foi, pela energia, assim, não, foi criado pela energia. Então Jesus não foi criado, tá? Jesus é Deus eternamente com o Pai. Mas nós vamos falar sobre Ele isso já estava no céu. em outra formação, tá bom? Então, o que quer dizer a palavra credo? Eu creio que dizeis no começo do símbolo.
A palavra credo, creio, eu creio, quer dizer, eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo que nestes 12 artigos se contém. E o creio firmemente, e o creio mais firmemente do que eu visse com os meus próprios olhos, porque Deus, que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos, estas verdades nos revelou a Santa Igreja Católica, e por meio dela revela também a nós. Olha só, né? Eu vou até responder de novo essa pergunta. Por que nós rezamos o creio antes de rezar todo o símbolo? Né? Porque, ó, a palavra credo, eu creio, quer dizer, quando eu rezo credo, quando eu falo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, então, o que quer dizer isso? Ó? Quando eu rezo creio, quer dizer que eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo que está nesses 12 artigos aqui. É aquilo que eu disse, não é crer nisso e naquilo, não. Não, eu creio por verdade absoluta tudo que está nessa síntese da nossa fé. Eu creio em tudo o que contém nesses 12 artigos e os tenho como verdadeiro. E por quê? E eu creio mais firmemente do que eu os visse com os meus próprios olhos. Olha só, pessoal. Isso é fé, né? O livro de Hebreus também vai definir a fé como aquilo, uma certeza daquilo que não se vê, né? Então, eu creio, olha aqui, eu creio mais firmemente do que eu visse com os meus próprios olhos, né? Isso aqui é fé mesmo, né? Por quê? Porque Deus, que não pode nos enganar, não pode nem enganar-se, nem enganar-nos, revelou estas verdades à Santa Igreja. Então eu creio. Por que eu creio? Eu creio porque Deus revelou. Deus, que não pode se enganar, nem nos enganar, ele revelou isso à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E por meio da Igreja, ele as revela também a nós, né? Aquilo que até eu perguntei para as crianças, né? Eu postei até um cortezinho aqui no Rios, não é? Que a Igreja é quem nos revela. Nós recebemos a fé da Igreja. É por quê? É porque Deus, que não pode se enganar nem nos enganar, deixou para a Igreja essas verdades para serem transmitidas a nós. Então quem transmite a fé é a Igreja, né? E nós cremos nesses 12 artigos aqui, né, com uma fé verdadeira, né? E cremos muito mais do que nós pudéssemos ver com nossos próprios olhos. Por quê? Porque Deus foi quem revelou isso. Eu creio porque Deus falou, porque Deus ensinou, porque Deus revelou por meio da Igreja. É por meio da Igreja que Deus nos revela essas verdades. Você ia falar uma coisa, filho? Não, é o Caio. Quer falar uma coisa? Ó, sabe aquele... Bárbara, paz e misericórdia, minha irmã. Pai, sabe aquele negócio lá assim que você assim apostou ontem e deu no Rios lá? Ah, Fala pra todo mundo aí se eles viram. qual? Ah, que eu postei lá de vocês falando aqui? Ah, Não! ah, do Caio MC. Vocês viram o Caião cantando lá? Como que é a música? Canta aí. Você roubou. Não, canta aí. Não, tô com vergonha. Você roubou. Canta aí pra galera meu ver. dinheiro. Você roubou o meu olho. Você roubou a minha paz. Você roubou a minha avó. Tá bom. É que eu postei um videozinho dele ontem cantando aqui. Ele compôs a música na hora, que a música chama Você Também, Roubou. gente, o papai acho que postou uma foto. Eu fiz um negócio aqui Verdade pra mesmo. eles. Ah, não postei. Né? Ele fez como se fosse um jantar aqui pra mim e pra Michelle. Eu falei feliz dia dos namorados. Não era pra ter falado, era pra ter falado. É, pôs aqui o queijinho com orégano pra nós aqui. Era pra nós. Mas o papai tava fazendo jejum. Igual eu tava de jejum na pizzaria. Vocês viram? Eu tava de jejum. Não precisa falar essas coisas, rapaz. Que pena. Vamos lá então, vamos continuar, né? Vai, pai, eu já tô preparado, ó. Já anotei aqui, ó. Então a palavra credo, eu creio, que nós dizemos antes de todo o símbolo, né? Isso significa que nós cremos com todo o nosso coração nesses 12 artigos, né? Nós cremos mais do que nós víssemos com os nossos próprios olhos.
Por quê? Porque o próprio Deus, que não pode se enganar, não pode nos enganar, revelou isso, ensinou isso e deixou para a Igreja Católica transmitir essas verdades de fé, que é a doutrina, né? Penúltima pergunta. Depois eles vão pregar aqui os dois. Prepara. Depois eles vão fazer a pregação aqui. Antes de A gente vai falar o evangelho do Isso. dia. A gente leu o evangelho de ontem e de hoje. Muito bom. Viu, gente? Sempre lê o evangelho do dia. Tá bom. Agora deixa eu acabar aqui, né? Olha lá. Ó. Questão 20, né? Do Catecismo Maior de São Pio X. Anotei, rapaz. Graças a Depois eu Deus vou que passar. anotar. Vou passar um por um para vocês anotarem, Quietinho tá? agora pra ele não perder a concentração. Questão 20. Né? Os artigos do credo, aliás, o que contém os artigos do credo? O que contém esses 12 artigos que nós acabamos de conhecer aqui? Os artigos do credo contêm tudo o que de mais importante devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da igreja, sua esposa. Tá? Então, ó, o que contém, né? O que é essencial no credo? O que contém no credo, nos artigos, nesses 12 artigos do credo? Contém tudo que é de mais importante que devemos crer, né? Sobre Deus, sobre Jesus Cristo e sobre a igreja. Né? E o interessante é que as revoluções, né? As revoluções foram tirando, foram sempre um grito, né? Contra esse conteúdo aqui do credo, né? Aquilo que contém de mais essencial aqui no credo, não é? Tudo que é de mais importante que nós devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da igreja. Né? Lutero deu um grito contra a igreja. Né? Depois da Revolução maçônica, na Revolução Francesa, deu um grito contra o Cristo. Né? Ali começa um naturalismo, né? O culto ao homem. Né? Então Lutero, um não à igreja, um grito de não à igreja. A Revolução Francesa, um não ao Cristo. Aí a Revolução Comunista, né? Um não a Deus, né? Com o materialismo. Né? Aí chegamos nessa quarta revolução, que é uma revolução ateia. Né? Então olha só, quando nós falamos que cremos, né, em tudo aquilo que contém o creio, aquilo de mais importante, nós reafirmamos aquilo que o demônio quis destruir por meio das revoluções. Né? Então, o demônio quer tirar do nosso coração a fé na igreja, e tem muita gente, né, que deixa a fé católica para ir em outros lugares, né, frequentar. Isso é pecado, viu, pessoal? Obrigado, minha irmã. Né, a Lourdes falou que vocês são um amor. Né? Então, né, o demônio quer tirar de nós esse amor pela igreja, a fé na igreja. Quer tirar e depois é consequência, né? Perde a fé na igreja, vai por consequência perder a fé em Jesus Cristo, e depois vai perder a fé em Deus, vai virar um ateu. É isso que aconteceu nos lugares onde, né, a revolução protestante, a revolta protestante mais se instalou. Né? Hoje são lugares ateus, ou então islâmicos, muçulmanos. Né? Então é muito complicado isso. Né? Então, o que contém o credo? O que contém nesses 12 artigos que nós cremos, que nós rezamos? Aquilo que é de mais importante na nossa fé, que é o crer em Deus, crer em Jesus Cristo e crer na igreja, a sua esposa. Nós nunca podemos deixar de crer na igreja, em Deus e em Jesus Cristo. E olha que coisa interessante, né? A fé não é uma questão mágica, né? Eu dizia para vocês lá atrás, eu não vou repetir aqui não. Né? E a fé também não é uma questão de experiência. Viu, pessoal? A fé não é uma questão de experiência. A pessoa, por exemplo, vai em um retiro, né? Aí sente alguma coisa. A fé não é uma coisa sensível. Não, Deus pode até dar algumas consolações, mas a fé não é nada sensível. Né? Esse negócio, eu senti a Deus, isso não é fé. Isso é consolação, né? Que Deus pode nos dar ou pode não nos dar. Né? Deus, por ser puro espírito, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos ter fé, né? Fazer uma adesão a essa verdade revelada. Né? Claro que a revelação do Pai é o próprio Cristo, né, que se encarna no ventre da Virgem Maria. Mas a fé não é uma questão de experiência. Esses dias mesmo, né, uma pessoa deixou de ser católica, muito católica a pessoa, inclusive, poxa, né, foi uma surpresa. Né, e depois veio com um vídeo falar que não foi por questões
eu não fiquei brava com a igreja, eu não me decepcionei com a igreja. Foi uma questão de experiência. Tá vendo como que é a coisa? Uma questão de experiência. Basear a fé em experiência quer dizer que não tem fé. Nunca teve fé. Nunca teve fé. A fé não é experiência, meus caros. Né? Olha só, o Fernando colocou uma frase aqui de São João da Cruz que é extraordinária. É para esse momento mesmo. Ó. O amor não consiste em sentir grandes coisas, mas em despojar-se. Né? Então, é porque hoje a gente pensa o quê? A gente pensa que fé é quando eu vou a um grupo de oração, quando eu vou ao santo sacrifício da missa e sinto alguma coisa. Ah, e senti um arrepio. Ui! Não, isso não é fé, meus caros. Né? Isso não é fé. Fé é uma adesão. Né? Fé é pensar com assentimento. É um ato da inteligência movido pela vontade, né? Para fazer uma adesão àquelas verdades reveladas por Deus que a igreja transmite. Então nunca pense nisso, pessoal. Viu? Não, fé não é uma questão de experiência. Senão você vai querer experimentar. Aí a pessoa experimenta no protestantismo, a pessoa experimenta. Se fé for uma questão de experiência, todas as religiões têm isso. Entendem? Tá ficando claro aqui? Se fé for uma questão de experiência, todo mundo experimenta um arrepio até na macumba. Entendeu? As pessoas experimentam um arrepio até no protestantismo nem se fala, né? Porque é pura musiquinha, é puro emocionalismo, é jogo de luz, é tudo para aguçar os sentidos, é para você sentir. Então, se fé for uma questão de experiência, meus caros, né? Então, em todos os lugares existe fé. Se nós reduzirmos a fé para uma questão de experiência, pelo amor de Deus, gente. Ah, não que eu fiquei chateado com a igreja, não me decepcionei com a igreja católica, mas eu fui para outra religião por uma questão de experiência. Ah, pelo amor de Deus, nunca teve fé na vida uma pessoa que fala isso. Nunca. A fé não é experiência, a fé não é sentir. Não é sentir. Ah, a gente fez um retiro, aí no final todo mundo se abraçou, aí todo mundo chorou, né? Aí chorou, aí todo mundo aplaudiu as pessoas, né? Ai, foi uma... Isso não é fé, meus caros. Isso tem em todo lugar, até numa confraternização que todo mundo enche a cara e bebe e fica se abraçando ali, e fica se abraçando e fica, né, ali afetivo. Né? Bebe, fica bêbado e fica afetivo. Né? Então, pelo amor de Deus, pessoal. Não, fé é fazer uma adesão a essas verdades. Né? É crer absolutamente nessas verdades. Eu creio em Deus. Porque eu sinto alguma coisa? Não. Porque Deus me revelou por meio da igreja. Porque Deus se revelou em Jesus Cristo. É por isso que eu creio. Entende? Não por experiência, exatamente. Ô Christian, a fé não é sentimentalismo. Faço uma live com o meu irmão aqui, ó, o Christian, na sexta-feira, hein? Vai ser uma bênção, vai ser sobre a missa. Né? Vai ser uma honra fazer uma live contigo, meu irmão. Tá, eu parei para falar sobre isso porque é muito importante isso, pessoal. Tá? Então, nós queremos não porque nós experimentamos alguma coisa, ou porque nós sentimos alguma coisa. Quer sentir alguma coisa? Põe o dedo na tomada. Aí sente, né, filho? Coloca alumínio. Que nem você fez uma vez, colocou alumínio na tomada. Então, pessoal, né, pelo amor de Deus, não pense em fé como experiência, sensível, sentir. Isso não é fé. Fé não é chorar. Isso pode até ser um sinal de conversão, mas não é fé. Entendeu? Fé é crer mesmo sem sentir nada. Eu sempre conto uma coisa, eu vou contar aqui pra vocês, né? Foi um padre amigo não, um padre conhecido nosso, faz muitos anos isso. Ele contou uma vez que ele foi para Calcutá visitar a Madre Teresa de Calcutá, né? E ele foi lá e chegou para a irmã e falou: ó, vim visitar a Madre. E padre, né? Com o colarinho, chega onde quer e visita quem quer. A irmã falou assim: ó, a Madre, ela foi dar um pulinho ali na capela, ela foi rezar um pouquinho. O senhor espera? O padre falou: claro, eu vou esperar. Então o padre ficou esperando ali e a Madre foi na capela rezar. Aí o padre ficou esperando, passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, enfim, passou 6 horas. Depois de 6 horas, a Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, saiu da capela, né? E o padre, assustado, falou: Madre, você ficou 6 horas na capela? Aí a Madre Teresa falou assim: eu fui dar um pulinho na capela.
6 horas na capela, rezando. E se você for ler os livros, os escritos de Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim, ó, eu sou uma abandonada de Deus. Porque ela não sentia nada, não tinha nenhuma resposta, não sentia consolações. Ela ficava 6 horas na capela em adoração, mesmo sem sentir nada. Isso é fé. Isso é fé, meus caros. Isso é fé no Santíssimo Sacramento. Entendem? Não é querer que sentir alguma coisa, eu estou sentindo. Não, meu irmão, isso não é fé, tá? Isso pode ser emocionalismo, viu? Muitas vezes uma coisa terrível isso, inclusive, que não faz bem às almas, né? Mas fé não é. Fé é crer mesmo sem sentir nada. Santa Teresa d'Ávila mesmo. Quantos anos Santa Teresa d'Ávila viveu num deserto danado? Né? Que ela não queria nem ficar na capela, mas ela ficava contando tijolinho, mas ficava. Né? Então, por favor, não caiam nessa de fé sentimentalista, de fé por experiência. Quero ter uma experiência, todo mundo chorando, ai, chorando aqui. Não, isso não é fé, meus caros. Isso aí, às vezes, é até perigoso, viu? Ó, o Fernando falou aqui, ó, né? O livro Alma Todo Postulado tem exatamente esse contexto, de não se deixar levar por essa fé de sensibilidade externa, mas sim na vida interior. A vida interior é o único necessário, esse livro vai dizer. A vida interior é o único necessário. Tá? Então nós precisamos ter vida interior, o silêncio, né? Coisa que se perdeu muito, né? A Daiane aqui, ó, nunca tive essa experiência, né? Deixa eu deixar o Bruno falar, senão ele não vai parar. Fala, filho. Gente, eu queria falar um negócio. Você vai pra igreja e você vai lá, assiste o filme de Jesus, você não é católico, mas você, tipo, você confia em Deus, você acha que Deus existe. Aí então você vai lá, assiste, vê que Deus ressuscita lá na cruz, ele morre em cruz. Aí ele fala, nossa, eu vou me arriscar. Ele vai lá, se mata pra ver se ressuscita. Aí não pode, né, filha? É pecado grave, né, meu? Tirar a própria vida pra ver se ressuscita, né, meu? E também eu queria falar um negócio lá. Vai que eu tenho mais uma pergunta pra falar, última a fazer aqui. Nossa. Esqueceu, depois você lembra, né? Não, quando eu lembrar eu falo pra você. Isso. Então fujam dessa questão de experiência. Tá, pessoal? Fujam dessa coisa aí. Tá? Claro que Deus dá consolações. Eu já tive consolações numa missa, por exemplo. Tive consolações depois de comungar, né? Já tive consolações depois de confissão. Já tive consolação rezando, na minha vida pessoal, rezando o terço, né? Mas isso não é o que define a nossa fé. A nossa fé é o quê? Eu creio porque Deus revelou a sua igreja, então por isso eu creio. A fé nós recebemos. A fé é recebida, tá? E aquela fé íntegra. Ou é fé íntegra ou não é fé. Anotem isso aí no caderninho, cara. Ou a fé católica é íntegra, ou eu creio de forma íntegra, ou eu não creio em nada. Ou eu creio nos 12 artigos do credo, ou eu não creio em nada. Ou eu creio exatamente como ensina a igreja, porque Cristo lhe revelou, ou eu não creio em nada. Tá? A fé tem que ser íntegra. Tá? Uma vírgula que a gente muda compromete a doutrina inteira. Então eu preciso crer com fé católica. Tá bom? Esqueçam esse negócio de sentimentalismo, esqueçam essa fé de experiência que está sendo pregada aí e levando um monte de gente para as heresias protestantes aí. Porque lá só tem experiência. Lá não tem sacrifício, lá não tem sacramento, lá não tem a Virgem Maria, lá não tem nada. O que tem é experiência. É sentir, né? Worship, as musiquinhas, que é adocicada, né? Não. Fé íntegra, tá bom? Isso não quer dizer que nós também não pode fazer um encontro, né? E cantar músicas, fazer as pessoas rezarem. Isso não tem problema nenhum. Só que nós não devemos basear nossa fé em experiência. Entende? Exatamente. Poxa, é verdade, né? As consolações é mais no início, né? Poxa, eu lembro quando eu comecei na igreja em 98, 99, nossa, eu gostava de rezar aquela coisa com gosto, né? Depois é difícil, depois tem que caminhar, filhão. Depois, né, Deus dá um peteleco em você e tem que caminhar aí depois com as nossas forças, tá? Vamos então para a última questão aqui. Olha que legal isso aqui, ó. É muito útil rezar frequentemente o credo.
o creio, o símbolo dos apóstolos, rezar a profissão de fé, é utilíssimo rezar frequentemente o credo, para imprimirmos cada vez mais no coração as verdades da fé. Né? Então nós precisamos rezar o creio todo dia. Eu rezo todo dia, né? Faço o sinal da cruz, né? Sinal da cruz, né? Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Santíssima Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver nem morrer. Já rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria e o creio. Né? Aí depois ainda eu vou rezar o ato de fé, o ato de esperança e o ato de caridade. Né? Eu vou colocar no meu canal do Telegram aquela oração que é maravilhosa, que é o ato de fé. Né? Eu creio em tudo o que creia e ensina a Santa Igreja Católica, porque Cristo lhe revelou, e nessa fé eu quero viver e morrer. Amém. Né? E eu acrescento, nessa fé eu quero viver, quero ensinar os meus filhos, quero ensinar minha esposa, né? Ela sabe muito mais do que eu, mas quero ensinar minha esposa, quero ensinar os meus amigos, quero pregar enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver forças. Né? E nessa fé eu quero viver e morrer. Amém. Quando eu morrer, filho, só bota uma bandeira do Vaticano e um crucifixo e um rosário no meu túmulo, tá bom. No meu caixão tá bom, não precisa de mais nada. Porque é nessa fé que eu quero morrer. Entendeu? Porque é essa fé católica que vai me levar para o céu. Né? Então é utilíssimo rezar o creio. Reze o creio todos os dias. Mais de uma vez por dia. O máximo que nós pudermos rezar. Porque quanto mais eu creio, mais eu afirmo. Né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo. Creio na igreja. Isso vai imprimindo em nós, né? Vai aumentando em nós. E pedir todo dia, sempre que lembrar, a graça da fé. Senhor, dá-me a graça da fé. Dá-me a graça de crer. Crer, viver e morrer nessa fé católica. Né? Olha, se um dia eu deixar de ser católico, vocês podem me internar no manicômio, porque aconteceu algum amor, me interna. Se um dia eu deixar de ser católico, falar, vou para uma outra igreja protestante, não, me interna. Eu vou na outra igreja fazer uma experiência, né? Uma experiência, vou sentir alguma coisa. Se acontecer, me internem, por favor, que eu tô louco. Tô no hospício. Pega mais um pouquinho de água. Amém? Eu vou falar só últimos recadinhos aqui e depois o Caio e o Bruno vai fazer uma pregação de 1 minuto, viu, pessoal? Posso falar um negócio aí? Pode. Eu tinha lembrado. Você vai lá, você chama os seus amigos pra ir lá no bar, tomar cerveja, essas coisas. E você é católico. Aí depois você vai lá, você toma um monte de garrafa de cerveja. Fica bêbado. Fica bêbado, muito bêbado, você anda assim, ó. Assim. Aí você vai pra missa. Aí você é acólito. Você tipo acólito, vai lá. Aí o padre. Acólito bêbado, cara? Aí vai lá, o acólito tá. Ou 1 minuto, não sei. Aí ele vai lá, ele tá assim, ó. Quando eis o mistério da fé que é pra tirar, pode tá lá. Igual o Cainho que dormiu uma vez na cadeira de coroinha. Nossa, ele fez assim, ó. Ó, pessoal, vou mais uma vez aqui, ó, esse Instagram Casal Pérola de Deus Oficial, que é uma bênção, né, as orações, né, de oração de cura, de libertação, orações, bom, é maravilhoso, eu acompanho sempre, né, o Christian, meu irmão, a esposa dele, sexta-feira eu vou estar fazendo uma live com ele lá sobre a Santa Missa, tá? Então anotem aí. Ó, a Nádia falou que você é lindo falando. Só achei engraçado aqui o acólito bêbado, hein? Imagina que loucura. Morra o filho da igreja, porque essa é a alegria do verdadeiro católico. É isso mesmo. É isso mesmo. Pessoal, então antes do Caio e do Bruno fazer uma pregação de 1 minuto aqui, prepara a Bíblia aí. Você quer falar, Caio? Aproveita que eu... Ô pai, eu já posso falar agora o evangelho? Calma aí, vou só dar o último recado. Pessoal, ó, rapidamente aqui, tá? Não saiam daí pra ver a pregação do acólito zoado, Douglas. Imagina que doideira, esses moleques só dá rata, velho. Oi, ó, não é assim que bêbado anda, não. O Bruno fez como um zumbi. Tá bom, deixa eu falar aqui. Bom, enfim, pessoal, nós terminamos então aqui a primeira parte, né, o primeiro capítulo da primeira parte, né, do credo, do símbolo dos apóstolos. Nós vamos começar então a semana que vem, do primeiro artigo do credo, nós vamos destrinchar que o primeiro artigo do credo é o quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então nós vamos destrinchar tudo isso, é muito interessante, tá?
né? Vai falar sobre a criação dos anjos, a criação dos homens. Vai ser muito interessante. Então, para a semana que vem, nós iniciamos. Vou colocar no grupo Telegram o ato de fé, de esperança e caridade para rezarmos todos os dias, quem quiser, é claro. Vou colocar também o capítulo que nós estudamos hoje e algumas coisinhas mais. Tá bom? Vou colocar até um canto gregoriano, o Credo in unum Deum, tá? Para quem quiser aprender a rezar, o Credo em latim, cantar o Credo, né? Fica bonito. Vocês viram que eu revelei, né, hoje qual que é o lançamento, né, o nosso lançamento, o primeiro lançamento, né, 2022, das edições Higgs é o livro impactante, uma pancada, meus caros, que é o livro Sol Eucarístico e Trevas Protestantes, do padre Júlio Maria de Lombardi, que é considerado São Luís Maria Grião de Montfort do Brasil. Deixa eu ver se eu consigo colocar o livro aqui. Aqui, ó. Ah, eu vou conseguir colocar sim. Ó, o livro é esse aí, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Caraca, Aí, ó, dá pra colocar o livro aqui, ó. Tá vendo? Sol Eucarístico e Treva Protestante. É o, aqui, ó, gente, tá aqui. é o nome do livro. Deixa eu ver se tem uma foto melhor aqui, peraí. Não, não tem, vai ser só aquela lá mesmo. Bom, enfim, tá aí, tá? O livro, Sol Eucarístico e Treva Protestante. A oração antes das leituras, irmã, eu coloquei lá já, mas eu mando novamente, tá bom? Eu coloco hoje ainda lá. Então, pessoal, eu lancei, né, o primeiro lançamento do ano, né? Depois de um tempão que a gente não lançou, mas estamos lançando o Sol Eucarístico e Treva Protestante. Esse livro, o padre Júlio Maria ficou revoltado com um escrito protestante que negava a presença real de Jesus na Eucaristia, né, que falava mal da Santa Missa, que falava mal dos congressos eucarísticos, né, feito pelos protestantes, e o padre Júlio então arrebenta. É um livro que ele escreveu, né, apaixonadamente pela Diviníssima Eucaristia, um livro para defender. É um livro de apologética, né, por isso que chama Sol Eucarístico e Treva Protestante. Então é um livro muito forte, né, é um livro impactante mesmo. Quem já leu o padre Júlio Maria de Lombardi sabe que ele é agressivo mesmo para defender a fé católica, para defender a igreja, para defender a Eucaristia. E esse é um livro, né, Sol Eucarístico e Treva Protestante, que vale muito a pena adquirir, né? A capa ficou bonita, né? Dá uma olhada aí. Tem Jesus com a Eucaristia e no cantinho aqui, né, em preto, tá Lutero com a serpente, né? Né? Porque o protestantismo é trevas, né? E o que vai iluminar a mentalidade dos católicos é a Eucaristia, né? Que ilumina, que é o sol da igreja, como dizia São Francisco de Sales, né? A missa é o sol da igreja, tá? Quem quiser, amanhã ou depois de amanhã, eu vou divulgar o valor, porque nós estamos fechando ainda a impressão com a gráfica, e eu vou divulgar já a pré-venda. Por quê? Oi? Por que pré-venda? Porque vocês sabem que nós não tem dinheiro, né? A gente sempre faz uma pré-venda, junta um dinheirinho, paga a gráfica, manda rodar e envia, tá? Mas isso a gente vai começar essa semana que vem já vai começar a pré-venda. No máximo em 2 meses nós mandamos os livros, né? O da Igreja Católica a gente atrasou 1 mês, mas foi por conta da gráfica. Houve muita confusão, eu tirei de uma gráfica e coloquei na outra. Paguei até mais caro, inclusive, porque a outra gráfica não estava entregando. Mas agora já temos uma parceria legal, né, com uma gráfica que tem muita qualidade. E esse livro aí de mais de 200 páginas de pura teologia, filosofia, amor, paixão, né, defesa da Eucaristia, né, escrito pelo grandioso padre Júlio Maria de Lombardi. Quem se interessar, me chama no direct aí, manda mensagem, fala assim, eu estou interessado, para depois a gente entrar em contato, tá bom? Porque eu não vou editar, como sempre eu faço, muitas unidades de início, tá? Então é bom que você já reserve o seu, tá bom? Livro do padre Júlio Maria, Sol Eucarístico e Treva Protestante, né? Uma pancada, um livro extraordinário, que eu imagino que vale a pena que você tenha aí na sua casa, tá bom? Vamos pregar, molecada, aqui então? Ô, papai, eu posso falar um negócio antes? Você vai pregar antes, não é? Vou. Então vai. Aí depois eu conto. Então vai, senta aqui você cai e faz rapidinho. Aqui. Não, eu vou ler? Não, só falar o que você leu hoje no Evangelho de hoje. Explica pro pessoal aí o que você leu no Evangelho de hoje. Vai ter que achar aqui. O que você leu, Caião? Tô com um pouco de vergonha. Não, eles vão falar sobre o Evangelho de hoje aqui pra vocês, pessoal, viu? Tá tudo marcado de rosinha. Essa é a Bíblia deles. Aqui, ó. É. Qual que foi o Evangelho? Sobre o que falava? Sobre Nossa, Maria, a visita de Isabel. Ah, é, Caio? Então explica.
que vocês leram aí que foi legal? O que eu achei legal foi a hora que deu um milagre assim, que João Batista bateu na barriga de Isabel. Ele dançou na barriga de Isabel, né? Estremeceu. E o que você achou, Caio, do evangelho de hoje? Hoje foi bom, legal. Ô, pai, Ah. eu sei porque Deus fez o milagre dele de ter um filho. Zacarias, né? Zacarias e Isabel? Por que ele fez o milagre? É isso mesmo, é isso que você ia falar. Por que Deus fez o milagre? Mas ela não tinha filho? Ou Não, ela já tinha? eles não tinham ainda. Não tinha. Foi por isso que Deus fez o milagre. Por causa que fica morrer sem filho, aí vive triste. Ah, que lindo, meu amor, verdade. Né? Deus viu a tristeza de Isabel, né? E deu um filho para ela, um milagre. Né? E João Batista foi um grande pregador. E você, Brunão, que mais? Eu também queria falar um negócio aqui. Vai rápido. Que quando Isabel tava grávida de João Batista, Maria tava grávida de Jesus. Isso mesmo. Quando eles se encontraram, o que aconteceu? Ela... Isabel ficou cheia do... Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, exatamente. tá Né? aqui, ó. Muito bom. Isso mesmo, menina. Então fala para eles aí as últimas palavras. Fala, salve Maria, pessoal. Peraí, eu vou mostrar como é que Então mostra. Também. Olha as anotações do Caio de hoje. Caramba, Eu velho. fiz isso daqui, que é a nuvem, essas rodinhas aqui. Só na próxima terça eu mostro as anotações. Vocês estão lendo o Evangelho todo dia agora? Sim. Amanhã vai ser outro. Vocês acordam e já lêem o Evangelho? Sim. Olha Antes de que ligar legal. a televisão, antes de brincar. Mas vocês nem assistem televisão? A gente assiste com vocês à noite. É. Então tá bom. Fala salve Maria, Caio. Salve Maria, gente! Salve Maria! Peraí, eu quero pegar o óculos pra falar que é com óculos. Tá. Cuidado pra não quebrar. Salve Maria! Vai quebrar meu óculos. viu? Cuidado. Salve Maria! Pronto, deixa eu sentar aí pra terminar. Tá aqui, ó, a Bíblia. Queria ficar com óculos. Depois você fica. Isso aí, pessoal. Vocês viram uma pregação poderosa, Evangelho. cheias de experiências do Caio e do Bruno. Então é isso, pessoal, tá? Quem quiser o livro, tá? Me chama aí que eu já vou reservando. Eu creio que amanhã ou depois já vou ter o valor certinho do livro. Claro que no lançamento da pré-venda, né, o livro sai mais em conta, tá? Depois que passa a pré-venda, a gente aumenta um pouquinho, né? Porque aí já vai ter o livro impresso, não tem como a gente fazer desconto, tá? Então fiquem atentos para a pré-venda, tá? Que amanhã ou depois eu já lanço, mas eu vou estar falando do livro aí para vocês. Ó, eu sei que é um livro maravilhoso, vocês vão amar, viu? A Mayara falando aqui, ó, que Deus conserve sempre seus filhos na graça e sabedoria, ó. É isso mesmo, logo eles vão pregar, eu vou descansar, eles vão pregar pelo Brasil todo aí, viu, pessoal? Já podem chamar o Bruno pra pregar, viu? O Bruno e o Caio pra pregar no Brasil, aí onde vocês quiserem. Não chama não. Pode levar ele, paga passagem aérea, ó, ele vai de avião, ele e o Caio. Sim, eu assisto de avião, porque eu nunca fui em avião, então eu quero conhecer. Não, vou ter 18 anos, aí eu já dirijo pra esse ano. Não, o Caio quer andar de avião, pô. Eu vou levar o Caio na missão de avião. Pessoal, beleza, ó, passamos aí 15 minutinhos. Gente, a gente é amigo dos 6, tá? Nós não vamos colocar mais de R$100 no livro, não. Vai colocar uns... não. Ô, louco. Então tá bom, vamos terminar então? Não, ninguém compra. Senão ninguém compra, né, filho? Pessoal, então, ó, Deus abençoe vocês. Obrigado por mais uma live. Amanhã, não tem, né? Amanhã não vai ter a live Totus Tu sobre Nossa Senhora, tá, pessoal? Porque amanhã eu viajo em missão à noite, então eu não consigo fazer. Mas quinta-feira a live eucarística sobre a Santa Missa. Tudo certo, tá bom? Quinta-feira, 8h30, aqui no Instagram, a live eucarística, tá bom? Vamos rezar uma Ave Maria, então? Sim. Em latim? Vamos. Graça plena. Calma. E ó, sempre nessa Ave Maria nós fazemos um pedido, né? Faça um pedido aí. Eu quero fazer um pedido especial para uma menininha que está fazendo um tratamento, né?
Esse é o pedido especial que eu coloco nessa noite, nessa Ave Maria. Também a gente vai pedir pela Lara que vai fazer vai operar aqui também. Ah, sim, verdade. Eu vou pedir pra Jesus me ajudar a me rezar todos os dias. Isso mesmo, meu amor. Pra mim ir pro E céu. se não rezar todo dia, o que acontece? Vai pro Vai pro céu. purgatório. Se não rezar o terço todo dia, o que acontece? Vai pro purgatório. Então no tem que ficar meio. esperto. Então faça um pedido, depois o Bruninho vai começar a oração aqui, tá? A oração da Ave Maria em latim. Faça um pedido, coloquemos esse pedido dentro do coração de Nossa Senhora para que ela apresente a Jesus, né? Outro pedido importante, que Deus nos conserve católicos. Nos dê a graça da fé. Tá? Por Recife, vamos colocar aqui no coração de Nossa Senhora também, Recife que está passando por um momento terrível, né? Que Nossa Senhora cuide, meu Deus, né? Dessas pessoas. As crianças da comunidade Ignis que estão tudo com a saúde bem debilitada também. A Michelle está falando para todas as criancinhas da comunidade, né? Para todas as crianças também, os filhos de vocês. Paulo Júnior tá doentinho. Pelo Paulo Júnior que está com dengue, está dengoso, né? Pai, por que você não me contou que o... Tá bem? É, Ué, por que você não me contou que ele tá com dengue? não te falei, né? Então vamos rezar, vai lá, Fã, começa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pátria, Santas Filhas, do Espírito Santo. Amém. Amém, meu amor. Deus abençoe. A Mizinha tá aqui, a Michelle não quer aparecer, porque ela tá imodesta. Mãe, aparece. Né? Tá imodesta. Brincadeira. Aqui, ó, gente, Vou mostrar ela então. vai. Ó, Você fica falando isso, o povo Com acha que eu tô de filtro. pijama. olha ó, a garota ali, ó. Viu? Ele fala, daí pensa que eu tô de pijama. Ela não tá imodesta, não, viu? Pessoal, até quinta, amanhã não tem live Totus Tus. Vou tentar ver com alguém da comunidade pra fazer a live Totus Tus amanhã, tá bom? Pela Instagram da comunidade. Eu faço. Mas quinta-feira temos live e toda terça-feira, 20h30, catequese aqui em família, né? Falando sobre o catecismo de São Pio X. Deus os abençoe, reze por mim, reze por minha família e compre o livro que você nos ajuda. A gente tá rezando esse catecismo, aí depois eu acho que depois vai ser, eu acho que depois a gente vai fazer esse, eu acho que depois a gente vai aprender esse daqui e depois esse por último. Ô, gente, eu vou criar uma live pra nós fazer em família também. Vou pesquisar no Google ali no computador umas respostas lá, umas perguntas sobre a Igreja Católica. Aí depois a gente pode fazer. Ué, vamos fazer uma live com você para as crianças, lives para as crianças com Bruno e Caio, que tal? É. Então beleza. Antes de sair, ó. Ah, não, você não precisa falar, né, meu? Que uma pessoa, amigo nosso, veio aqui em casa. Pessoal, Deus abençoe, salve Maria. Obrigado pela presença. Foi bom? Quem tá ainda aí? Foi bom? Gostaram? Né? Deu para aprender? Né? Eu vou depois editar essa live aqui, eu pôr no YouTube e mando lá no canal do Telegram. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Ontem a mamãe não apareceu porque a gente tava no escritório e a mamãe tava em casa. É verdade. Então ela tava assistindo a live no celular. Ó, um abraço a todos vocês, viu? Fernando, meu irmão querido, obrigado, viu? Deixa eu ver quem tá aqui, eu já mando um abraço pra todo mundo, ó. Um abraço pro Fernando, pra Maiara, minha querida irmã, Marlon, né, pra Nádia também sempre por aqui, o Caio, o Victor, o Jurandir, o Douglas, a Lourdes, a Lívia, Claudineia, a Tati, o Giovanni também, que legal, Denise, Vanelma, Nilva, né? A Maiara, ela acho que ela decorou todas as minhas pregações já, que ela acompanha há tanto tempo, né? Pessoal, Deus abençoe vocês, tá? Salve Maria. Ô, gente, e também agora a gente vai ajudar o papai a fazer os quadros, porque eu ensinei a mamãe a mexer no negócio dos quadros hoje. Ah, o Bruno tá virando designer gráfico também agora, viu? Mas eu edito o vídeo também. É isso aí. Pai. Não. Mas é só porque tava trincado só. Pessoal, Deus abençoe, tá? Eu vou fechar aqui, vou desligar, tá bom? Obrigado por tudo. Se eu não parar... Então só posso falar?
Fala a última coisa, cara. Meu tablet tá trincado. É, tá trincado. Eu vou Pessoal, mostrar como é. Deus abençoe. Nós vamos rezar o terço ainda hoje aqui, viu? Vocês não vão fugir, não. Salve Maria! Salve Maria! Vai ter o terço ainda? Claro. E depois tem filme.